Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 12, Capítulo 5, Sem Alternativa. Takao Itsuki estava coberta de suor frio. Sério? Após ser teletransportada para o labirinto, o primeiro objetivo de Itsuki era encontrar Hijiri. Não apenas Hijiri, mas qualquer pessoa. Sua prioridade era encontrar alguém como Munin, ou qualquer outra pessoa que tivesse um trabalho importante. Disseram-lhe que o som não se propagava muito longe dentro do labirinto, mas ela decidiu não gritar para testar se isso era verdade. Há uma boa chance de que um desses discípulos esteja por perto, ou até mesmo que a própria Vicious esteja nas proximidades. Itsuki tinha sido informada de que ela e Hijiri podiam tomar suas próprias decisões, mas ela não tinha confiança de que conseguiria enfrentar esse discípulo sem a ajuda de sua irmã. Encontro, obter informações, máscara de mosca, sem informações, obter informações, encontro. Entoava. Por isso eu queria evitar encontrar um tigre. Para começar, esse não é o tipo de inimigo que eu posso enfrentar sem usar minhas habilidades. Transformador relâmpago. Crackle. Itsuki já tinha o desbloqueio 1 ativado, aumentando sua velocidade para que pudesse encontrar os outros mais rapidamente. Ao aprimorar suas habilidades, ela agora era capaz de usar o desbloqueio para manter um nível mínimo de eletrificação em seu corpo, o que significa que ela podia deixá-lo em um modo de espera para economia de energia, pronto para ser ativado a qualquer momento. O guerreiro de armadura abriu bem as mãos, e 2 katanas materializaram-se em cada uma delas. As katanas eram longas, como espadas Odachi, e ele as segurou com firmeza. Veja, inimigo, mate. Mate, inimigo, veja. Pelo jeito dele e pela forma como fala. Esse é o discípulo que chamam de Yomibito, Acabei de chegar e já estou encarando um discípulo? Mas tipo... Acho que não tem nada que eu possa fazer agora. Crackle. Itsuki usou sua aceleração desbloqueio 1 para dar um impulso ao mesmo tempo em que lançava um ataque elétrico contra o Yomibito. Desbloqueio 2. Ela havia acertado em cheio. Itsuki viu que uma parte da frente do seu capacete havia rachado, embora, em termos de danos, isso fosse insignificante. É só isso que o desbloqueio 2 pode fazer contra ele? Yomibito não demonstrou nenhuma intenção de se esquivar do golpe. Ele está testando minha resistência. Mantendo a velocidade, ela disparou para uma passagem próxima. Eu adoraria encontrar um dos meus aliados que pudesse lutar contra essa coisa. Mas se eu me deparasse com alguém que não fosse bom em combate, acabaria tendo que defendê-lo além de me proteger. Ela atravessou o corredor correndo e saiu em uma sala maior. Mas sozinha, não consigo fazer nada. Não havia mais ninguém na sala. Entrei perto de alguém, mas talvez estejamos mais distantes do que eu imaginava. E ficar correndo por aí pode me afastar ainda mais de quem estiver por perto. Com quase nenhum som neste lugar, preciso decidir se fico por aqui ou continuo andando. É uma escolha difícil. Será que estou no Distrito Leste agora? Então, tipo... O castelo fica naquela direção. A sala em que ela entrou continha 3 passagens que partiam dela. Yomibito surgiu de uma delas. Informação confirmada, encantamento, ataque elétrico. Itsuki Takao, encantamento, ataque elétrico, informação confirmada. Ele não me seguiu pelo corredor atrás de mim. Depois deu a volta para chegar aqui? Como ele é tão rápido? O cara é enorme. A 3 metros à esquerda e à direita de Itsuki, 2 colunas ergueram-se subitamente no ar, como se tentassem estrangulá-la. Eram arredondadas e grossas, com um formato que lembrava um pouco pilhas a ar. Então, como se fossem atraídas por alguma força eletromagnética, as 2 colunas dispararam em direção a Itsuki, tentando esmagá-la até a morte. As extremidades das colunas colidiram com um baque surdo. Uak. Itsuki já havia escapado da morte usando a velocidade do desbloqueio 1. Eletricidade crepitava nas solas de seus pés enquanto roçavam o chão durante a corrida. Eu já tinha ouvido falar dessa habilidade dele.
Não há nenhum sinal de que ela vá aparecer, mas se eu estiver atenta, posso escapar com a minha velocidade antes que ele me esmague. Isso pode ser bem complicado, no entanto. Se ele continuar assim... Os dois pilares flutuantes apareceram no ar mais uma vez, e Itsuki tentou escapar de entre eles, mas... Argue! Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Itsuki escapou dos pilares, apenas para encontrar Yomibito esperando por ela do outro lado, pronto para atacar. Desviar desses pilares significa seguir um determinado caminho para escapar deles. Itsuki sentiu preocupação e dúvida, um peso no estômago. Devo enfrentar a katana dele com meu florete? Não, devo usar minhas habilidades. Transformador. Desbloqueio 2. Não, espera. Será que eu deveria usar o bloqueio final aqui? Se eu quiser acabar com ele de uma vez só? Mas eu não tenho como derrotá-lo. Eu nem sequer criei uma abertura para atacar. As palavras de Hijiri voltaram à sua mente como um relâmpago. Você tem o péssimo hábito de pensar demais nas coisas, Tsuki. Não pense. Apenas observe seu inimigo. Observe. Olhe para ele. Sim, observe atentamente, e a melhor jogada virá até você. Takao Itsuki arremessou seu florete contra o discípulo. Ela usou o desbloqueio 2 na arma para acelerá-la, mirando diretamente nos olhos de Yomibito. Ele desviou o florete com uma de suas katanas, mas no instante em que sua arma fez contato com o florete, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Itsuki havia comprimido sua eletricidade no florete com o desbloqueio 2 e, em seguida, energizando-o. Os movimentos de Yomibito diminuíram um pouco, dando-lhe uma abertura para atacar. O florete que ela havia arremessado agora estava torto e quebrado. Mas eu consigo fazer isso. Ela provocou uma pequena explosão com a eletricidade em seus pés e se obrigou a se mover, mudando de direção como se estivesse desviando dos trilhos de um trem. Consegui escapar dele. Ridículo. Ridículo. Ele é muito rápido. Yomibito também havia mudado de direção. E, apesar de seu porte avantajado, ele a alcançou num instante. Não são apenas seus reflexos que são incríveis. Seu tempo de reação. Sua capacidade de tomar decisões rapidamente. Tudo acontece muito depressa. Transformador relão. Ah, não. A essa distância, bloqueio final não vai conseguir chegar a tempo. Itsuki foi arremessada para longe, mas conseguiu se estabilizar antes de se chocar contra uma das paredes do labirinto. Ela aterrissou com os pés primeiro e depois saltou para o chão. Ah! Ah! Ela fora arrastada através do labirinto por uma repentina rajada de vento forte. Sinto muito. Eu não tinha certeza se meu vento conseguiria levantar o peso dele, então optei por te tirar do caminho. Apenas uma pessoa possui a habilidade única de vento. Itsuki sentiu que ia desabar em lágrimas. Aneki. Uma brisa percorreu o corpo de Takao Itsuki, dissipando todas as emoções negativas que a consumiam. Yomibito. Análise. Itsuki Takao, habilidade ativada, identidade confirmada. Estimativa de Vicious, sobrevivência possível, retorno impossível. A estimativa de Vicious está incorreta. Hijiri Takao, alta probabilidade de correspondência. Vicious estimou, morta. Estimativa de Vicious, alta probabilidade de erro grave. Imprevisto, imprevisto, imprevisto. Assim que foi invocado por Vicious, Yomibito e os outros heróis partiram para derrotar o Rei Demônio. Primeiro, eles precisavam subir de nível e aprimorar suas habilidades, usando as bênçãos que a deusa lhes havia concedido. Era um belo dia, o sol brilhando intensamente no céu acima deles. Logo após o café da manhã, Yomibito matou um de seus companheiros heróis, dizimando-os. Apenas um. Não todos. É claro que ele desejava continuar a jornada com eles, mas eles optaram por retornar a Eno. Os outros heróis não tinham certeza dos problemas que Yomibito poderia causar na estrada, então o levaram perante Vicious,
como se fosse para ser julgado pelo que havia feito. Yomibito não entendia por que estava sendo tratado daquela maneira. Ain, então por que você os matou? Pelo que ouvi, você não tinha nenhum motivo específico para fazer isso? O sol, respondeu Yomibito. Como é? O sol estava brilhando demais. Não me diga que foi por isso que você assassinou um dos seus companheiros heróis. Por razões que ele não compreendia, Yomibito não pôde mais viajar com os outros heróis. Não lhe restou alternativa senão seguir sozinho. Hospedou-se numa estalagem durante a viagem. Mas a luz que entrava pelas janelas na manhã seguinte era tão forte que ele assassinou o dono. Sinto muito pela sua perda, disse ele, tentando ser gentil enquanto falava com a esposa e o filho trêmulos do homem. Não se preocupem. Não tenho intenção de lhes fazer mal. A esposa do dono, em meio a lágrimas, perguntou por que ele havia matado seu marido. Que pergunta estranha, pensou Yomibito. Vicious fez a mesma pergunta. Que esposa corajosa. Por respeito, ele respondeu-lhe sem rodeios. O sol. Sem outras opções, ele viajou sozinho. Durante a viagem, ouviu rumores de que os outros heróis estavam prestes a enfrentar as forças do Rei Demônio. Eles são bons heróis. Quero que eles se esforcem ao máximo. Em suas viagens, ele dizimou muitas pessoas de seu novo mundo. Parecia que elas não entendiam por que ele fazia o que fazia, e isso fez com que Yomibito sentisse pena delas. Ele fez o possível para lamentar suas mortes e invocou o Buda com as palavras do encantamento que conseguia se lembrar. Como essas mortes devem afligi-los. Namu. Um dia, ele soube que todos os outros heróis haviam sido eliminados. Isso o deixou triste por eles. Eles não eram pessoas más. Yomibito lamentou muito o ocorrido. Alguns dias depois, ele foi chamado por Vicious, que desejava sua ajuda para derrotar o Rei Demônio. Bem, então, acho que não tenho escolha. Afinal, sou um herói. E assim, Yomibito derrotou sozinho o Rei Demônio. Vicious ficou extasiada. Tenho certeza de que você será um súdito bastante interessante. Tudo que Yomibito conseguia se lembrar claramente eram as chamas. Elas ardiam com tanta intensidade e altura. Será que me perdi num incêndio? Fui incinerado pelo que fiz? Talvez o momento da cremação tenha se gravado na minha retina. Quem sou eu? Não sei quem eu era. Nem mesmo meu próprio nome. Afinal, sou de Yumi. Alguém que partiu, ressuscitado do mundo dos mortos. As memórias de Yomibito eram tão fragmentadas que não tinham significado algum. No entanto, as aparências podem mudar, mas algumas coisas permanecem. Yomibito continuou a encarar as irmãs Takao. Elas usavam máscaras estranhas, mas, pela compleição física e pelo tom de voz, Yomibito sabia que as duas eram garotas. Identificação confirmada provisoriamente, Hijiri Takao. Identificação confirmada provisoriamente, Itsuki Takao. Irmãs Takao, plano de Vicious, eliminar. No entanto, há muitos erros nas informações de Vicious. Ordens, dignas da minha confiança? Ausente, sol neste labirinto. Mas, tão brilhante. Sóis brilhantes se erguem diante de mim, irmãs tão deslumbrantes. Takao Hijiri. Tive sorte de encontrar Itsuki aqui, mas nunca imaginei que ela pudesse estar enfrentando um discípulo quando a encontrei. Ela não parece ter sofrido ferimentos graves. De acordo com as informações que recebemos, esse discípulo deve ser o Yomibito. O discípulo ficou entre Hijiri e Itsuki, como se estivesse preso em um movimento de pinça. Aneki. Duas colunas flutuantes apareceram à esquerda e à direita de Hijiri. Com as mãos ainda segurando o cabo da espada, Yomibito juntou o indicador e o polegar. Itsuki, siga meu exemplo, me apoie. Dada a distância entre elas, Hijiri teve que elevar um pouco a voz para alcançar a irmã.
Ela se preparou de forma semelhante à habilidade de desbloquear um Ditsuki, usando o vento trovejante para escapar de um impacto direto dos pilares. Hijiri também usou o vento, que havia ativado previamente, para criar uma área de ar endurecido ao seu redor. A resistência extra do ar endurecido diminuiu um pouco a velocidade dos pilares, permitindo que ela escapasse ilesa de ser esmagada. Yomibito parou de se mover completamente. Você está pensando no que fazer em seguida? O discípulo não respondeu à pergunta de Tsuki, e sem conversa, as habilidades de detecção de mentiras de Hijiri seriam inúteis. A informação que Lokiela nos passou era de que talvez nem conseguíssemos ter uma conversa de verdade com ele. Parece que será difícil chegarmos a um acordo para resolver essa luta. A questão é: como podemos encontrar uma solução que nos leve à vitória? Enquanto observava, Hijiri criava lâminas de vento ao redor de Yomibito. As lâminas afiadas raspavam a superfície da armadura do discípulo. Este é o máximo de poder que consigo dar às minhas lâminas de vento, e esse é todo o dano que elas podem causar. Ele não está tentando se esquivar delas nem se defender. Ele deve achar que esses ataques não representam nenhuma ameaça para ele. Os golpes selvagens das lâminas de vento de Hijiri cessaram. Craque, craque. A superfície da armadura de Yomibito começou a cicatrizar. Ele acredita que os ataques não representam uma ameaça, pois possui poderes regenerativos. Essa armadura também parece fazer parte dele, de alguma forma. Talvez seja melhor considerá-la como uma espécie de revestimento externo. É provável que Tsuki também o tenha atacado em algum momento, mas esses ferimentos já cicatrizaram. Hijiri compreendeu a dureza da armadura do discípulo. Não parecia que algumas partes fossem mais duras ou resistentes do que outras. Os padrões de ataque que conheço atualmente são o ataque esmagador com aqueles pilares e as duas katanas longas que ele empunha. Itsuki. Sim. As duas descartaram rapidamente suas máscaras de espadachim mosca. As máscaras bloqueavam um pouco a visão delas, e agora que haviam usado suas habilidades, sabiam que suas identidades seriam reveladas de qualquer forma. Itsuki, você pode criar uma abertura para um dos meus golpes decisivos? Vou tentar. Itsuki entendeu e aceitou. Outras pessoas podem não ter entendido o que eu quis dizer, mas a Itsuki entende. Não precisamos falar muito para nos comunicarmos. A Itsuki costuma me dizer que não entende o que eu digo, mas ela não é de forma alguma burra. Ela é mais rápida que a média das pessoas e uma excelente aluna. É só que metáforas, referências indiretas e figuras de linguagem podem ser difíceis para ela. Ela consegue entender referências literárias, inclusive as de mangás populares. É que, a Itsuki poderia evoluir muito se conseguisse compreender coisas mais complexas. Ela pode até me superar. Hijiri frequentemente usava figuras de linguagem ao falar com Itsuki, incentivando-a a compreendê-las. Ela também adquiriu o hábito de usá-las em outras situações. Não creio que o que estou fazendo seja tão diferente do que o Kirihara Takuto fez. Talvez seja por isso que o desmascarei tão rapidamente. Hijiri manteve distância de Yomibito, circulando-o enquanto pensava em como lidar com ele. Ela decidiu tentar outra habilidade, usando um elemento diferente. Transmitiu a Itsuki, através de contato visual, que ela deveria esperar para ver, e Itsuki também começou a circular Yomibito, mantendo-o sob controle. Hijiri tentou atacá-lo com um elemento diferente atrelado à sua habilidade vento. Ela havia pensado que calor ou frio poderiam afetar o interior da armadura do discípulo, mas não funcionou. Parece que a armadura anula tudo que eu atiro contra ela. Não. Parece que a armadura dele não tem aberturas, mas armaduras de verdade sempre têm pontos fracos onde lâminas podem penetrar. Até mesmo armaduras de estilo oriental têm pontos nas juntas móveis onde uma espada poderia deslizar. Isso parece uma armadura completa de placas pesadas, mas não é uma armadura de verdade. Está conectada a ele, faz parte dele. Não haverá aberturas para atingir o verdadeiro ele ali embaixo. Todos os caminhos de entrada estão bloqueados, exceto os olhos. Hijiri continuou a atacar com vários elementos, intercalando golpes com suas lâminas de vento para confirmar suas suspeitas.
Gradualmente, a sensação de desconforto que seu primeiro golpe lhe causara transformou-se em uma firme convicção. As minhas lâminas de vento não conseguem passar por essas aberturas. Isso deve significar que, na verdade, não são aberturas. Yomibito estava protegendo apenas a área ao redor dos olhos. Mas com apenas um ponto estreito para atacar, será muito difícil acertá-lo. Talvez não tenhamos escolha. Nada mais eficaz do que golpes de puro poder destrutivo. Força bruta. Foi exatamente como Lokiela havia previsto. Ela disse que destruir o que está dentro era a chave. Ela julgou que era assim que poderíamos derrotá-lo. Como uma divina, suponho que Lokiela esteja familiarizada com discípulos, então partir do pressuposto de que ela está certa parece prudente. Yomibito avançou, escolhendo Hijiri como seu alvo. O relâmpago de Itsuki o perseguiu, mas o discípulo se manteve firme enquanto brandia sua katana contra Hijiri. Considerando o porte físico imponente de Yomibito, ele é rápido. Sem ter certeza se conseguiria se esquivar a tempo, Hijiri parou e desviou o golpe com sua espada longa, depois saltou para trás para criar alguma distância entre eles. Minha mão está com cãibra. Não. Está dormente? Não é por causa do ataque elétrico da Itsuki, é porque eu aparei um dos golpes do Yomibito. Isso não vai funcionar, decidiu Hijiri. Seria imprudente entrar em combate de espada com ele. Ela olhou para baixo e viu que havia uma rachadura em sua espada longa. Parecia que mais um golpe a destruiria completamente. Hijiri jogou a espada fora, deixando a lâmina que usara por tanto tempo cair no chão com um estrondo. Assim que eu abrir uma brecha naquela armadura externa, preciso imediatamente usar uma série de ataques poderosos para abrir outra. Não posso dar a ele um segundo para se regenerar. Foi isso que acabei de dizer para Itsuki. Como seu alvo era capaz de se regenerar, Hijiri sabia que táticas de ataque e fuga não funcionariam. Em vez disso, ela optou por desferir uma série de ataques poderosos em um curto período de tempo para dar o golpe final nos órgãos internos de Yomibito. É simples, mas esse é o meu objetivo por enquanto. Mas Yomibito não ia deixar Hijiri fazer 2 buracos em sua armadura tão facilmente. Como posso distraí-lo o suficiente para desferir aquele golpe crítico? Como posso criar uma brecha? No fim das contas, é nisso que se resume esta luta. No momento, não sei se tenho forças para sobreviver. Ou se a análise que a Lokiela fez das habilidades dele está correta. Preciso continuar testando. Agir, coletar informações, analisar, formular uma estratégia para desferir um golpe decisivo. Assim como eu fazia no antigo mundo. Hijiri fez um movimento. Itsuki pareceu notar a mudança nos padrões da irmã e ajustou seus próprios movimentos para acompanhá-la. As duas trocaram olhares por um instante. Itsuki estava em posição, prendendo Yomibito em um movimento de pinça entre Hijiri e ela mesma. Os ataques dos pilares continuaram, mas as irmãs os esquivaram. Yomibito pode nos ver, concluiu Hijiri. Ela não conseguia mais ver os olhos dourados em suas órbitas, mas podia sentir como seus olhos a seguiam. A maneira mais eficaz de criar uma abertura será sempre ter uma de nós posicionada atrás dele. Eu sei o que preciso fazer. Tudo o que resta é descobrir como executar o plano. A habilidade bloqueio final da Itsuki consome uma quantidade enorme de MP, mas minha habilidade Gungnir tem um tempo de recarga. Se possível, precisamos fazer isso na primeira tentativa. Yomibito provavelmente já ouviu falar de Gungnir e bloqueio final por meio da Vicious. Mesmo que a deusa pense que eu não estou mais viva, ela terá lhe contado sobre minhas habilidades. Até se gabado delas. Não podemos contar com nossas habilidades para surpreendê-lo. Hijiri continuou observando o discípulo enquanto ela se esquivava de seus ataques. Os movimentos de Yomibito. Não parece que ele esteja sendo ferido pelas minhas lâminas de vento que desgastam sua armadura. Ele nem sequer se abala com os ataques. A maioria dos seres vivos normalmente teria alguma reação ao ser atingido, mas, pelo que Hijiri pôde perceber, Yomibito permaneceu completamente impassível. Ele não reagiu a nenhum dos golpes dela,
exceto quando ela tentou atingir seus olhos. Suponho que seja possível que ele seja tão indiferente a esses ataques que simplesmente não lhes dê atenção, mas é possível que ele não sinta absolutamente nada. Ele não reagiu a nenhum dos elementos quentes ou frios dos meus ataques. É possível. Higiri concluiu que seu inimigo não tinha sensibilidade em sua carapaça externa blindada, mas que possuía uma vontade, ou foco, distintos que podia direcionar para certos fins. Ele também parecia ter a capacidade de processar informações e era capaz de pensar. Não se trata apenas da sua falta de sensibilidade ao calor e à dor. Ele parece ter uma espécie de sexto sentido. A capacidade de detectar perigo. Talvez seja por isso que ele conseguiu julgar tão rapidamente que minhas lâminas de vento não representam uma ameaça para ele. Ele também tem uma boa visão. Pelo jeito que se move, percebo que está observando. Esse sexto sentido e a visão aguçada lhe conferem uma incrível capacidade de processar informações e reagir. Preciso desestabilizá-lo e forçá-lo a se expor. Se ele for capaz de pensar, então devo conseguir pegá-lo de surpresa. É um ataque que ele não espera. Ele provavelmente tem informações sobre nossas habilidades que talvez precise levar em consideração, Gungnir e bloqueio final. Mas isso pode limitar o que ele prevê que faremos. Se ao menos houvesse algo novo que pudéssemos usar, algo para criar uma abertura. Itsuki. Higiri lançou um olhar rápido para a irmã, e Itsuki retribuiu o olhar. Higiri abaixou a mão e a colocou ao lado do corpo, mostrando 2 dedos. Itsuki nem precisou acenar com a cabeça para demonstrar que havia entendido. Ela respondeu afirmativamente com os olhos. Eu já devia esperar por isso. Higiri tinha muito orgulho de sua irmãzinha, sua gêmea. Primeiro, aproxime-se e crie uma abertura. Vento nevasca. Higiri criou blocos de gelo no ar e os explodiu. Eles se espalharam ao redor de Yomibito, criando inúmeros pequenos fragmentos de gelo. A área ao redor do discípulo ficou quase completamente branca, privando Yomibito de sua visão. Esperando que ele ficasse cego, Higiri avançou rapidamente, mas, ao se aproximar, uma lâmina de katana surgiu de dentro da densa névoa de gelo. O golpe de Yomibito foi preciso e ele havia ocultado completamente sua presença antes de atacar. Revestindo suas pernas com eletricidade usando uma técnica semelhante ao desbloqueio de Itsuki, Higiri se afastou rapidamente do ataque e, de alguma forma, conseguiu se esquivar. A névoa gélida dissipou-se. Yomibito observou Takao Higiri, observando e pensando. Consigo sentir que ele está tentando prever meu próximo movimento. E agora sei que é possível me aproximar dele. Higiri não perdeu tempo e lançou um vento flamejante no rosto de Yomibito. Nesse exato momento, pilares arredondados surgiram à esquerda e à direita de Higiri, mas ela os desviou usando o mesmo método de antes. Em seguida, ela partiu para um ataque de vento eletrificado e comprimido contra Yomibito. Seu objetivo era criar ruído suficiente para abafar o som da habilidade desbloqueio de sua irmã mais nova se aproximando. Yomibito direcionou uma de suas lâminas, aquela que ele não havia usado contra Higiri, para trás dele, mas o golpe passou por cima da cabeça de Tsuki e atingiu apenas o ar. Transformador, bloqueio final. 2 colunas surgiram no ar atrás de Yomibito, fechando-se rapidamente. Seu objetivo não parecia ser esmagar seus inimigos, mas sim defendê-lo. Então ele também pode usá-los dessa forma. O som ensurdecedor do relâmpago massivo e altamente concentrado atravessou os pilares como se fossem massa folhada, atingindo o guerreiro branco. Foi a primeira vez que Higiri viu Yomibito demonstrar alguma surpresa, após um ataque que o atingiu. Imagino que ele pensou que o bloqueio final seria um ataque em área, assim como foi quando lutamos contra Vicious. Uma ampla rede de raios para cobrir uma grande área. Mas naquela época, nosso objetivo era desacelerar Vicious, por isso Itsuki usou sua habilidade bloqueio final para tentar paralisá-la. O que Yomibito não sabe é que Itsuki também pode concentrar o poder de sua habilidade bloqueio final em um único ataque concentrado. A armadura do discípulo tinha uma rachadura de um lado, mas o interior ainda não estava visível. Ainda assim, conseguimos arrancar um pedaço.
Hijiri lançou outro vento flamejante contra o rosto de Yomibito. Só consigo acertá-lo porque estou muito perto. Mesmo que este ataque não cause dano, vai interferir um pouco na visão dele. Ela usou a força do vento para se esquivar de mais um golpe de katana do Yomibito e se preparou para lançar uma série de ataques poderosos, para carregar Gungnir. Bloqueio final. Yomibito ficou completamente atônito com o ataque de Itsuki. Isso mesmo. Ela pode ativar o bloqueio final repetidamente, sem tempo de recarga. No segundo uso, ela também não precisa dizer transformador relâmpago antes da ativação. Havia 2 tigres de trovão ao finalizar. O sinal de mão, 2 dedos antes, havia sido um sinal para Itsuki realizar 2 ataques. Sua irmã só havia adquirido a habilidade de usar sua técnica bloqueio final várias vezes em rápida sucessão depois de subir de nível na Terra dos Monstros de Olhos Dourados, após a luta das irmãs contra Vicious. Isso significa que não há nenhuma maneira da deusa saber disso sobre bloqueio final. Após o primeiro ataque, Yomibito ficou cauteloso com Hijiri, sabendo que Gungnir poderia estar a caminho. Isso fez com que o discípulo fosse pego de surpresa pelo segundo bloqueio final. Crack. Boom. Sua armadura. Quando a armadura de Yomibito se rachou, Hijiri finalmente viu um pedaço de carne branca saindo de dentro. Parece que ele está com muita coisa lá dentro. A carne dentro da armadura de Yomibito se projetou para fora, e em sua superfície apareceram um par de olhos dourados e uma pequena boca. A pequena boca gritou, um lamento de terror. Gee. Itsuki criou uma brecha. Os 2 braços de Yomibito estão paralisados pelos efeitos de bloqueio final. Ele não conseguirá se defender do meu ataque a tempo. Não vou deixar. Esta é a nossa única chance. Crack. A lança de vento que ela outrora lançara contra a deusa numa tentativa de destruí-la. Seu nome. Gungnir. O golpe deveria ter sido forte o suficiente para atravessar Yomibito. Mas simplesmente não foi rápido o suficiente. Eu deveria ter considerado que poderia haver coisas que não sabemos sobre Yomibito. Não. Eu realmente não sei se era capaz de prever isso. A transformação de Yomibito no último minuto aconteceu sem aviso prévio. Ele ficou de costas para a parede, em retirada. Sua armadura está começando a cicatrizar. Seus braços também. Ele tem 4 agora. 4 katanas também. Hijiri olhou para Itsuki. Não podemos continuar assim. Não consigo usar Gungnir novamente e Itsuki parece exausta. Usar bloqueio final 2 vezes em tão pouco tempo deve tê-la deixado muito debilitada. Precisamos tentar escapar, nos recuperar e... Yomibito dividiu seus pilares, deformando-os no ar enquanto os enviava para bloquear todas as 3 saídas da Sala Branca, como se estivesse preenchendo as passagens com massa de modelar. Será que ele percebeu que eu estava tentando escapar? No momento em que comecei a considerar essa possibilidade, ele bloqueou nossas saídas. Entendi. Então ele não vai nos deixar ir. Yomibito emanava intenções assassinas. Ele não apenas tinha a obrigação de matar as 2, ele queria fazê-lo. A substância que bloqueava as saídas do cômodo assumiu uma cor preta sinistra. Será esse mais um novo poder que a transformação lhe conferiu? Hijiri tentou abrir caminho pela passagem bloqueada com uma de suas lâminas de vento, mas foi em vão. É muito difícil. Acho que só Gungnir conseguiria passar por isso. No instante em que o atingi, vi acontecer. Os braços se desprenderam do corpo dele num piscar de olhos, antes do impacto de Gungnir, ambos se movendo para proteger seus órgãos internos. Atingi-los teria sido fatal. Ele não queria morrer. Senti o desespero dele. Lokiela estava certa. Ali dentro está o seu núcleo. O coração. Gungnir havia destruído os 2 novos braços que haviam se movido para proteger o coração de Yomibito. Eles não eram resistentes o suficiente para suportar tal ataque, embora já estivessem quase completamente regenerados. Parecia, contudo, que algum dano havia sido causado ao coração de Yomibito.
Hijiri vira sangue vermelho escorrendo de dentro da ferida antes que ela fosse selada pela carapaça regenerativa do discípulo. Havia também uma poça vermelha no chão, de onde ele havia sangrado. Hijiri observou Yomibito atentamente enquanto ele permanecia imóvel. Pela reação dele, parece até que nem ele mesmo esperava se transformar dessa forma. Então não é alguma arma secreta? Seria uma espécie de evolução repentina em resposta à ameaça à sua vida? Isso explicaria por que eu não vi acontecer. Nem mesmo Yomibito esperava que isso ocorresse. Hijiri recompôs-se, voltando a respirar normalmente. Da próxima vez, vou acabar com isso de vez. Itsuki. Sim. Tudo bem. Qualquer vestígio de preocupação desapareceu dos olhos de Itsuki. É muito cedo para desistir. Mas não pense no que virá depois. Eu também não. Vamos derrotar esse discípulo. Aqui mesmo. Juntas. Hijiri fez uma pausa e então perguntou a Itsuki. Você consegue nos dar 20 minutos até meu próximo ataque? Se você insiste, Aneki. Eu farei isso. Afinal, somos irmãs. Obrigada. É possível que meu ataque tenha sido um pouco tarde demais. Eu sempre falho em momentos como esses. Todo mundo acha que Takao Hijiri é perfeita, mas infelizmente, não é verdade. Mas aqui, na frente da minha irmãzinha, pelo menos. Hijiri levou a mão ao estômago. A parte central de sua roupa de espadachim mosca estava rasgada, como se a katana de Yomibito a tivesse atingido de raspão durante o ataque. Ao tocar o ferimento, percebeu que era superficial. Não havia muito sangue. Quando isso aconteceu? Hijiri olhou para o sangue em seus dedos. Certo. Eu estava pensando no que vem depois dessa luta, não é? Nas batalhas que virão. Mas tudo bem, eu já me decidi. Não preciso pensar em nada que venha depois disso. Ela consegue, eu sei que consegue. Ela vai conseguir. Essa luta. Tudo dentro de mim diz que eu devo mantê-la viva. Takao Hijiri envolveu-se novamente no vento e, em seguida, lançou um olhar silencioso, porém determinado, para Yomibito. Cumpriremos nossos papéis. Takao Itsuki. Itsuki sabia que o tempo de recarga da habilidade Gungnir de sua irmã era de 10 minutos. Aneki disse isso só para fazer Yomibito pensar que ainda faltariam 20 minutos para o nosso próximo ataque. Vicius provavelmente também não sabe o tempo de recarga exato de Gungnir, mesmo depois da nossa luta com ela. Aneki sabe que eu sei que o tempo de recarga é de 10 minutos, na verdade. Itsuki sorriu. Ela está sempre atenta a tudo, até aos mínimos detalhes. Foi por isso que Itsuki confiou nela. Abrir status. Ela abriu a janela de estatísticas. Como regra, apenas os próprios heróis podiam ver suas estatísticas. As exceções eram Kashima Kobato e mais uma, Vicius. Como discípulo do elemento de Vicius, era possível que Yomibito fosse capaz de ver as estatísticas dos heróis, então eles faziam o possível para não abri-las. Mas preciso verificar isso. Certo. Ainda tenho MP suficiente para 2 conjurações de bloqueio final. É cedo demais para desistir. Se a Aneki diz isso, então é cedo demais. Não tenho medo de lutar contra esse inimigo terrível, porque a Aneki está aqui lutando ao meu lado. Meu trabalho é criar uma abertura para ela. Fazer com que Yomibito foque em mim. Itsuki fechou sua janela de estatísticas e lançou um desbloqueio 2 em Yomibito. Minha eletricidade? Yomibito cortou ao meio com sua katana. Tig. Como essa transformação o deixou tão forte? Parece que até a paralisia do bloqueio final passou. Droga. Eu já tinha que tomar cuidado com 2 espadas antes. Agora são 4 e eu ainda tenho que enfrentá-lo? Mas eu vou conseguir. Itsuki acelerou o passo com o desbloqueio 1, e, no mesmo instante, Yomibito também se moveu.
Ele estava sendo atacado pelas costas e ombros pelas lâminas de vento de Hijiri, mas não se importou. Ele atacou Itsuki com um golpe, e ela rapidamente corrigiu sua trajetória para escapar dele. Devo continuar correndo até Gungnir estar pronto, ou a melhor defesa é um bom ataque? Será que Yomibito vai pensar em terminar isso rapidamente com ataques fulminantes, supondo que não possamos fazer nada nos próximos 20 minutos? Ou ele tentará nos desgastar aos poucos, sabendo que tem tempo de sobra? Itsuki correu, Yomibito a seguiu, e Hijiri perseguiu os dois. Eu tenho que fazer isso. Hijiri era uma heroína de classe S, mas não do tipo focada exclusivamente em combate como Sogo Ayaka. Suas habilidades eram flexíveis, permitindo-lhe perceber mentiras e usar aspectos adicionais de suas habilidades a seu favor de maneiras que os outros heróis não conseguiam. Ela possuía apenas uma habilidade de golpe final, e o tempo de recarga de Gungnir impedia que fosse usada várias vezes em rápida sucessão. As habilidades de Ayaka e Kirihara, por outro lado, eram poderosas e constantemente disponíveis para uso repetido. As lâminas de vento de Hijiri podiam ser potencializadas com pressão de ar adicional, mas eram mais adequadas para ataques de grande escala e em área. Elas foram extremamente úteis para Hijiri quando lutaram contra o exército do Rei Demônio na frente leste. Ela também poderia ter lutado contra as criaturas da Terra dos Monstros de Olhos Dourados sem Gungnir. Foram apenas as incríveis e chamativas habilidades de combate de Ayaka que fizeram Hijiri parecer mais fraca em comparação. As outras habilidades de Hijiri tinham poder de fogo mais do que suficiente, a única questão era qual delas seria capaz de desferir o golpe final em um monstro como Yomibito. Kirihara-kun quebrou o cristal de medição, e quando mediu Sogou-san, foi reduzido a um pó fino. Quando me mediu, o cristal brilhou intensamente, mas nunca se quebrou. Talvez esses dois sejam os únicos heróis que ultrapassam a categoria classe S, Itsuki se lembrou de sua irmã dizendo certa vez. Ela respeitava a análise da irmã mais velha, e por mais que quisesse contestá-la, não tinha intenção de negá-la. Mas então, eu tenho que compensar a diferença. Eu vou fazer isso. Vou manter Yomibito focado em mim, assim como ele está me perseguindo agora. Ele acha que sou o alvo mais fácil? Bem, não posso dizer que ele está errado. 3 dos 4 braços de Yomibito, que empunhavam katanas, estavam focados diretamente em Itsuki, mas ela sentia que seus sentidos estavam estranhamente aguçados naquele dia. Ela conseguia ver claramente a distância entre eles, o comprimento dos golpes dele. Aneki? Hijiri deveria ter desviado da lâmina, mas uma fina linha vermelha atravessou sua testa. O ferimento parece profundo. Está tudo bem, ela escapou por pouco. Itsuki. Tem uma parte dessa lâmina que você não consegue ver. Hijiri gritou para ela o mais alto que pôde, ela nunca grita. É? Ah, não. É? Meu olho esquerdo. Eu não consigo ver? Ah, certo. Aquela parte atingiu meu olho esquerdo. Por que estou pensando no antigo mundo? Quando eu voltar? Estou pensando em como vai ser viver com um olho só. Estou com tanto medo. Itsuki sentiu um arrepio percorrer seu corpo, e seu peito apertou. Não. Aneki quase morreu com aquele veneno. Aquilo deve ter doído muito mais. Isso não é nada. Bem, estou com medo, mas... A dor? O espaço onde meu olho esquerdo deveria estar dói demais. Vai ter mais dor? Ainda mais. Com um olho só, não vou conseguir calcular a distância. Ou vou? Por quanto tempo conseguirei continuar desviando dos seus ataques? Tsuki. Hein? Onesha? O que ela está dizendo? Será que estou fazendo isso? Será que estou perdendo a esperança? Essa foi a primeira lesão grave que Takao Itsuki sofreu desde que foi invocada para o Novo Mundo. A experiência foi tão recente e inédita que a abalou profundamente.
Pior ainda foi perceber que Yomibito possuía uma lâmina, invisível. Foi um desses ataques repentinos e inesperados que a pegou de surpresa. Itsuki não tinha a mesma força mental que sua irmã. Ela ainda era apenas uma adolescente jovem e inocente, em comparação com sua irmã mais velha. Ela não conseguia evitar sentir pânico e confusão, até mesmo terror, com o que estava acontecendo ao seu redor. Mas, inconsciente ou não, o fato de ela não ter parado de se mexer foi o que salvou sua vida. A Neki. Ela jamais cederia assim. No. Droga. Calma. Calma, Itsuki. Por que estou entrando em pânico por causa de um pequeno corte no meu olho esquerdo? Calma. Calma. Calma, calma. Dói. A parte interna do meu olho dói. 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 Dói muito. Dói. Ah. Ah, ah. Ah. Finalmente, Itsuki parou de correr. A dor lancinante e o terror a paralisaram. Ela não conseguiu evitar. É? Não acredito. Espera. Sai da frente, droga. Sai da frente. Sai da frente. Yomibito. Hijiri gritou para o discípulo enquanto ele avançava impiedosamente contra Itsuki. Ela está concentrando a pressão do ar em torno do Yomibito, puxando-o para trás? Parecia que Yomibito estava sendo arrastado para um buraco negro, enquanto o vento o puxava lentamente de volta na direção de Hijiri. Parece que você entendeu algo errado. Você ainda não percebeu? Talvez você pense que esta luta é de 2 contra 1. Mas desde que cheguei, esta tem sido uma batalha de 1 contra 1. 1 contra 1. Uma batalha entre Takao Hijiri e Yomibito. Ela está tentando chamar a atenção dele? Não sirvo para isso. Só atrapalho a One-chan. Atrapalhando-a. Nós duas somos uma só. É por isso que esta é uma batalha 1 contra 1, entende? Nada mudou. E nós? Vamos derrotá-lo, juntas. O olho direito de Itsuki começou a transbordar de lágrimas. A dor no olho esquerdo foi esquecida, assim como o medo. A Neki. Ela sempre faz isso. Sempre espanta as energias negativas e me faz sentir melhor. Como uma brisa fresca e revigorante. Itsuki, você pode continuar? Soluço. Fungada, claro. Ei, Aneki. Itsuki contraiu os músculos do rosto, esboçando um sorriso. Obrigada. Isso ajudou. Não seja ridícula. Você é quem está me ajudando agora. Você está enganada. É sempre você quem vem me salvar em momentos como este, minha única e verdadeira Neki. Itsuki não tremia mais. Ao ouvir as palavras da irmã, conseguiu se recompor e virou o corpo um pouco para o lado, encarando Yomibito. Não tinha certeza, mas sentia que isso poderia melhorar um pouco a precisão de seus golpes. Mas posso estar enganada. Assim que parecia que Yomibito havia parado de se mexer, ele começou a resmungar para si mesmo. Alegria, matar, quão mais brilhantemente vocês pretendem brilhar, Irmã Sol, matar, alegria. Ah, relâmpago. Faltam 7 minutos. Assim começaram os 7 minutos de inferno para as irmãs. O alcance das 4 lâminas furiosas de Yomibito era longo. O principal problema era a parte invisível de suas lâminas e o fato de cada uma das 4 ter um comprimento diferente. Itsuki tinha que observar qual braço estava balançando para calcular o alcance. Yomibito tentou embaralhar suas katanas durante os ataques, mas Hijiri aproveitou a oportunidade para lançar um ataque de vento pressurizado contra ele, interferindo, e ele pareceu desistir dessa estratégia. O fato de todas as suas katanas terem comprimentos diferentes me deixa constantemente em alerta. Eu não conseguiria acompanhá-lo se ele as embaralhasse agora. Eu sabia que a Neki conseguiria. Mas... droga! Agora ele está concentrando todos os seus ataques nela.
Yomibito estava claramente concentrado em Hijiri, provavelmente concluindo que ela era a chave para a batalha. Ele acha que eu não vou conseguir viver sem ela? Que se ele a esmagar, ele vence? Aquele desgraçado, nos subestimando. Itsuki acelerou o passo, lançando um desbloqueio 2 concentrado contra o discípulo para tentar distraí-lo. Mas essas lâminas invisíveis são difíceis de lidar. Yomibito estava atacando principalmente Hijiri, mas também não dava trégua a Itsuki. Ele não usava seu ataque com pilares, talvez porque os estivesse usando para bloquear as portas, mas as trocas de golpes estavam lentamente desgastando Itsuki, minando seus nervos. Começando a pensar que até respirar poderia lhe dar uma oportunidade, ela começou a aprender a respiração enquanto se movia. Era sufocante ter que fazer isso em meio a uma batalha em alta velocidade. Ela se sentia como se estivesse lutando debaixo d'água. Droga! Preciso fazer com que Yomibito preste atenção em mim. Preciso que ele me considere uma ameaça. Itsuki tinha pequenos ferimentos por todo o abdômen, ombros, braços e pernas. Nenhum dos cortes era tão profundo quanto o que atingiu seu olho, mas ela continuava a levar golpes. Não. Prefiro ser eu a levá-los. Aqui, Yomibito, ela chamou, mas o discípulo nem sequer se virou para olhá-la. Yomibito vagava pela sala perseguindo Hijiri, desferindo golpes selvagens e perigosos. Foi apenas a habilidade de Hijiri de prever seus ataques que lhe permitiu evitar ferimentos fatais. Sua expressão era serena e indiferente. Mas ela estava sendo ferida cada vez mais à medida que a luta prosseguia. Ela continuou a revidar, lançando golpes de lâmina de vento com misturas de diferentes elementos, mas Yomibito parecia estar ciente de que ela não conseguiria desferir um golpe final em sua condição atual. Itsuki, por outro lado, não conseguia usar mais sua habilidade bloqueio final sem ficar sem mana, já que ela consumia muito mais MP do que qualquer uma de suas outras habilidades. Só me restam 2 utilizações. Quantos minutos se passaram? Itsuki lançou um olhar rápido para o relógio de bolso que tinha na mão. Droga, ela pensou, estalando a língua mentalmente. Faltam 5 minutos e meio. Não consigo acreditar que só se passaram 90 segundos. Parece que já estamos lutando há 6 minutos. Isso está se prolongando demais, cada momento parece interminável, caminhando na tênue linha entre a vida e a morte. Quero ajudar mais a Neki, mas posso acabar piorando as coisas para ela se agir sem um plano. E se eu me machucar de verdade, a ponto de ficar completamente imóvel, não conseguirei ajudar o Gungnir da Neki a acertar quando chegar o momento. É tão frustrante. Se eu fosse mais forte, se representasse uma ameaça maior para o Yomibito, eu conseguiria atraí-lo para perto de mim. O melhor que posso fazer é apoiar a Neki com rajadas de desbloqueio 2 quando ela estiver pronta. Ela é incrível. Ela não se abala, mesmo com todos esses ferimentos. Ah! 2 dedos saltaram para o ar. O dedo anelar e o dedo mindinho da mão direita de Hijiri haviam sido decepados e voaram pelos ares. Ah, Neki! Hijiri olhou nos olhos dela, enviando-lhe uma mensagem. Está tudo bem. Eu consigo continuar. K. Fiquei apavorada quando perdi meu olho, mas ela está tomando cuidado para garantir que eu não entre em pânico novamente. Só faltam 4 minutos. 30 segundos. 4 minutos e 30 segundos. A Neki. Ah, droga. Por que sou tão impotente? De repente, o coração de Itsuki deu um salto. Ah! Yomibito ficou muito mais rápido após sua transformação e sua velocidade só aumentava. Itsuki havia aumentado a velocidade de sua própria habilidade desbloqueio 1 para compensar. Ela fez isso quase inconscientemente. A abrir. Easy status. Sumiu. Eu usei tudo. Não tenho MP suficiente para usar o bloqueio final 2 vezes. Mas eu não teria me machucado ainda mais se não tivesse me acelerado? Eu estava condenada de qualquer jeito? Eu teria me ferido se tivesse tentado conservar meu MP.
Mas usar o desbloqueio 1 para esquivar me deixou sem mana. Não, eu vou ficar bem. Ainda tenho minha reserva natural de MP. As estatísticas eram apenas modificadores, a reserva de MP pessoal de um herói era diferente, ou pelo menos era o que Higiri havia explicado a ela. Todos os heróis possuíam uma espécie de caixa preta com uma reserva de mana desconhecida. Mas eu vou perder a consciência quando isso acabar. E sua mente pode ficar confusa quando a reserva de MP estiver muito baixa. Itsuki abriu a boca, agitando-a como um peixinho dourado para tentar transmitir sua mensagem a Higiri. Mas nenhuma palavra saiu. Sua irmã pareceu entender imediatamente o que havia acontecido e sorriu para ela de forma tranquilizadora. Deixe comigo, disse Higiri sem dizer uma palavra. Em seguida, ergueu o dedo indicador. Só um basta. Em seguida, usando o contato visual e os movimentos da boca. Só um bloqueio final já basta. Eu cuido do resto. Ah. Itsuki se lembrou da floresta, quando Higiri estava à beira da morte na terra dos monstros de olhos dourados. Ela sentiu algo se dissipando rapidamente agora, assim como sentiu naquela época. Uma premonição. Como se eu estivesse prestes a perder algo. É uma sensação horrível. Igualzinha aquela vez, quando a Neki estava pronta para morrer. Talvez ela esteja tentando negociar algo. Provavelmente em troca de sua própria. Nem quero pensar nessa palavra. Será que ela vai usar isso para compensar a diferença? Para preencher a lacuna que meu bloqueio final deixou? E espera, a Neki. Você não pode. Quer dizer... Eu. Higiri sorriu, e seu olhar transmitiu outra mensagem a Itsuki. Conto com você para lidar com o que vier depois desta batalha, Itsuki. Então Itsuki viu os lábios de sua irmã mais velha formarem essas 3 palavras. Eu te amo. Ah. Tipo, quando a Vicious te envenenou, eu realmente achei que você ia morrer, Aneki. Eu senti que ia cair morta. Oh meu, isso de novo. Todo mundo morre um dia. De qualquer forma, eu já não te disse? Estaremos juntas para sempre, mesmo que um dia a morte nos separe. Ei, Aneki. A morte é tipo o fim para os humanos? Muita gente já deu sua opinião sobre esse assunto. Eu me pergunto. Talvez um fim seja uma espécie de começo, não é? Se a gente reencarnar, então, tipo, eu espero muito renascer como sua irmã mais nova. Sabe? Hehe. Sempre que falamos sobre isso, você nunca parece querer ser a irmã mais velha da próxima vez, não é? Eu sempre digo isso, acho que nunca conseguiria ser uma irmã mais velha. Somos gêmeas, então não acho que isso seja totalmente verdade. Mas tipo... Bem, eu simplesmente não quero que isso acabe. Tipo, eu não quero que isso termine. Esta vida que eu tenho agora. Estar com você, Aneki. Quer dizer, vamos lá. Somos só adolescentes. Acabamos de começar, né? Não deveríamos estar pensando no fim, nessa idade. Certo? Oh meu, é mesmo. Eu tinha a impressão de que você havia tocado no assunto. Ah. Você tem razão. Mas bem, sim. De muitas maneiras, suponho que estamos apenas começando. Não. Não aqui. Não posso deixar a Aneki morrer. Há tanta coisa que ainda quero fazer com ela. Não vou deixar isso acontecer. Eu não posso. Não me importo com o que vier depois, eu só quero poder. Força. Eu daria tudo. Uma notificação? Ah. Itsuki examinou rapidamente a janela que surgiu à sua frente. Como isso aconteceu? Por que agora? Quem se importa? Aceito qualquer solução. Não me importo se for algum poder perigoso ou se for o meu fim. Contanto que eu consiga salvar a Aneki. Sempre há um começo depois que o fim chega.
Mas, neste começo, não precisamos de orações para celebrar alguma divindade. Sem desbloqueio. Afinal, esta não é a história dos deuses, mas sim a história do povo. De pessoas que vêm depois do fim e recomeçam. É um reino do infinito, um reino do nulo. É a forma final na qual esses transformadores chegam. Seu nome: Absoluto Zero. Yomi-Bito. Itsuki Takao não representa nenhuma ameaça. Era assim que Yomi-Bito via Itsuki, e era assim que ele havia analisado a batalha. Pelo menos até a transformação dela. Ele tinha certeza de que Hijiri Takao era a chave para a vitória. A absoluta certeza. Assim que a mais velha, aquela que está planejando as táticas, for eliminada, poderei matar a mais nova com facilidade. Yomi-Bito também teve outro sentimento, no entanto. Bravo, Hijiri Takao. Sua expressão permanece praticamente inalterada, apesar dos seus inúmeros ferimentos. Você é exatamente como a Vicious a descreveu. Você também ficou gravemente ferida na luta contra ela, mas a Vicious mencionou que quase nada disso transparecia em seu rosto. Parecia que ela não sentia absolutamente nada, disse Vicious. Suponho que ela deva ter usado algum truque ou alguma habilidade para atenuar a dor. A análise de Vicious, incorreta. Experiência. As informações de Vicious carecem de credibilidade. Não é que Hijiri não sinta dor. Yomi-Bito tinha olhos aguçados, não apenas em termos de visão, mas também de percepção. Sempre que sua katana cortava Hijiri, ele percebia uma leve contração em sua testa. Humanos jamais conseguiam ignorar completamente a sensação de dor. A dor é um instinto, uma mensagem para o corpo alertando que a vida de um ser está em perigo. Yomi-Bito, por outro lado, não sentia dor desde o dia em que se tornou um dos discípulos de Vicious, e desenvolvera seu senso de perigo para compensar. Ele observou atentamente Hijiri, cuja orelha acabara de ser cortada por uma de suas lâminas invisíveis. Ela reagira ao contato com a ponta. Não tinha como evitar. Hijiri não é exceção. Acontece que suas reações à dor são incrivelmente sutis. Vicious dificilmente pode ser culpada por não notá-las. Isso significa que ela possui uma força de vontade extraordinária. Ela tem uma resiliência e resistência incríveis e é muito boa em controlar suas reações. Mas, com a dor, seus movimentos ficam lentos, mesmo que por um instante. Ela pode até tentar ignorar a própria segurança ao se lançar sobre mim, mas seu instinto de evitar o perigo mortal a obriga a recuar. Ela está lutando contra esses instintos, e é assim que consigo prever seus ataques. Hijiri acredita que está reprimindo suas reações à dor, mas eu as vejo. Detecto essas leves pontadas e planejo meus movimentos de acordo. E ainda assim, você luta bem, Hijiri Takao. Apesar da situação em que se encontra, você ainda não desistiu. Eu percebo isso. Arranquei 2 de seus dedos, mas sua silenciosa vontade de lutar não diminuiu. Você está até cuidando da sua irmã durante essa batalha, enquanto tenta encontrar seu próximo movimento. É sua resiliência incomparável que torna isso possível. Então, eu a acompanharei até seus últimos momentos. Por respeito à sua rara resiliência, não hesitarei. Estou preparado para morrer aqui também. Ah, que brilho! Ah, que maravilha! A luz resplandecente da vida. Hijiri continuou a sofrer cortes, mas por pouco não sofreu ferimentos fatais. Ela também cauterizou seus ferimentos durante a luta para reduzir a perda de sangue. Quando queimou a própria pele, sua expressão serena permaneceu inalterada, sem demonstrar qualquer sinal de angústia. Ela não gritou nem hesitou. Uma verdadeira guerreira. De repente, Yomi-Bito ouviu as palavras, as 3 que Hijiri disse à sua irmã. Eu te amo. Havia nelas uma determinação. Uma força na declaração que permeava Yomi-Bito. Ela não desistiu, mas decidiu morrer. Aqui. Agora. Muito bem. Aceito sua determinação e vou abatê-la com Absoluto Zero.
Naquele instante, todos os alarmes do corpo de Yomibito reagiram à presença da outra irmã. A outra Takao havia se transformado, seus instintos lhe diziam, e agora ela representava uma ameaça. Yomibito não conseguia entender o que havia acontecido. Itsuki se aproximava dele, seus braços e pernas envoltos em eletricidade. Ela estava chorando. Aneki! Minha habilidade evoluiu. Eu consigo fazer isso. Eu ainda consigo fazer isso. Soluço. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E então, Yomibito sentiu mais pressão da eletricidade que a envolvia do que em qualquer um dos ataques anteriores dela. A janela de estatísticas de Itsuki ainda estava aberta. Como discípulo de Vicious, Yomibito podia ver as estatísticas dos heróis, e embora permanecesse cauteloso com os ataques de Hijiri, havia verificado o poder espiritual de Itsuki alguns momentos antes. O poder espiritual dela, MP, não está diminuindo. Será que ela não o está consumindo mais? Que sentimento é esse? Confusão. Como ela parece radiante. Meu instinto me diz que devo priorizar Itsuki. Ela é a ameaça. Yomibito dissipou sua confusão e concentrou toda a sua vontade na luta mais uma vez. Afastando suas dúvidas, ele se voltou para encarar a ameaça, um verdadeiro guerreiro por direito próprio. Contudo, ele não se esqueceu de se proteger de Hijiri. Ela ainda não desistiu. Talvez ela tente alguma coisa. Mantendo Hijiri constantemente no canto do olho, ele concentrou a maior parte de seus instintos de detecção de perigo em Itsuki, mas o ataque dela era implacável. Eu vou te derrotar. Eu ainda tenho um monte de coisas que quero fazer com a Aneki. Ela sempre me ajuda. Então eu quero ser quem vai ajudá-la desta vez. Vamos para casa, juntas. Eu não quero voltar sozinha. Itsuki. Palavras sem sentido, conversa fiada, dedicando alguns de seus recursos limitados à fala. Ela está emotiva. Isso dificultará sua capacidade de detectar perigos. No entanto, ela está ficando mais rápida, não mais lenta. Sua eletricidade está aumentando de potência à medida que ela carrega. Todas as brechas que ela apresentava antes desapareceram. Não consigo entender isso. Itsuki lançou um golpe saltando em sua direção. Contra-ataque. Não. É muito perigoso. Yomibito tentou criar alguma distância entre os dois, mas... Bom! A eletricidade concentrada esmagou a manopla de Yomibito, destruindo completamente a armadura. 3 dos 4 braços de Yomibito se voltaram para lutar contra Itsuki. Mas seria muito perigoso baixar a guarda contra Hijiri. Preciso deixar um dos meus braços livre para combatê-la. Foi então que Yomibito decidiu se fortalecer. Era sua primeira tentativa de usar a técnica, uma técnica que originalmente pertencia ao Organder. Yomibito achava a habilidade conveniente, mas nunca havia conseguido dominá-la. Mas se eu não fizer isso aqui, posso ser derrotado por este ataque. Não tenho escolha. Yomibito concentrou toda a sua força em endurecer uma parte do seu corpo e recebeu o golpe elétrico de Itsuki nesse ponto. Eu consegui. Bloqueei o ataque. Psi. Ele conseguiu bloquear o ataque, mas mesmo assim sentiu a eletricidade penetrar sua armadura. Era uma sensação completamente diferente de tudo que ele já havia experimentado durante suas muitas batalhas. Sinto-me estranho. Mal-humorado? Com náuseas. Estou doente? Há quanto tempo não me sinto assim? Nenhum golpe que já sofri me fez sentir dessa forma. Sem ter para onde fugir dentro de sua concha exterior, Yomibito começou a se sentir cada vez pior. Não aguento mais esses ataques. Não é que eu não aguente, eu não quero. Yomibito finalmente começou a sentir verdadeiro ódio por Itsuki. Mas, mesmo assim, ele não baixou a guarda contra Hijiri. Ela ainda possui sua habilidade Gungnir.
desconsiderar sua força seria o cúmulo da estupidez. Ah, Neki. Não entendo porquê, mas meu MP não está diminuindo. Então vamos lá. Vou derrotá-lo. Vou derrotar esse cara. Yomibito teve que fazer uma escolha. Não posso partir para o ataque agora. Nunca imaginei que Itsuki pudesse ter tanto talento para a batalha. Na minha opinião, essa força não vem apenas de sua habilidade. É como se a guerreira dentro dela tivesse despertado completamente, florescendo fora de época. Em termos de poder bruto, ela agora supera a Hijiri em muito. Pensar que meus ataques teriam tão pouco efeito. Ela é uma pessoa completamente diferente de quem era há poucos instantes. Mas mesmo assim, Yomibito se recusava a se deixar vulnerável a Hijiri. A maneira como Itsuki e Hijiri haviam trabalhado juntas para atacá-lo se repetia incessantemente em sua mente. Elas usarão Gungnir para tentar dar o golpe final. Ou Hijiri usará Gungnir para expor meu núcleo, e Itsuki finalizará isso com sua habilidade absoluto 0. Tudo isso significa que não posso atacar, mas posso manter o status quo mudando para uma postura defensiva. Espera aí. É exatamente isso que elas querem que eu faça? Estão tentando ganhar tempo? Estão esperando por algo? Outro uso de Gungnir, eu presumo. Não sou ingênuo o suficiente para acreditar no tempo de recarga que ela mencionou. Ela pode usá-lo a qualquer momento. E ainda assim. Crackle crackle. Os ataques furiosos de Itsuki continuavam, envoltos em relâmpagos explodindo enquanto ela lutava. O poder, a velocidade e a emoção por trás de seus ataques, tudo neles era extraordinário. Ela parecia tão feroz, como se estivesse queimando a própria vida para alimentar seus ataques. Havia algo maravilhoso nela naquele momento. Essas irmãs. Pelo bem de sua outra metade, elas estão dispostas a arriscar suas vidas. Itsuki continuou a intensificar seu golpe final feroz e implacável. Bum! Finalmente, chegou a hora. Itsuki esquivou-se dos golpes cortantes de Yomibito e saltou para perto. Mesmo sem invocar os dois últimos tigres do trovão ou um único golpe de pássaro trovão dos começos, ela vai destruir a armadura ao redor do meu abdômen e expor meu núcleo. Não. Temendo por sua vida, os instintos de sobrevivência de Yomibito se intensificaram. Mas seus olhos continuaram a seguir Hijiri. Não. Não. Itsuki é capaz de destruir meu núcleo com as próprias mãos. Naquele momento, Yomibito reconheceu sua própria tolice. Tenho sido excessivamente cauteloso com a Hijiri. Eu deveria ter concentrado toda a minha energia em Itsuki. Será que vou conseguir chegar a tempo? Não. Não vou. Ah, elas são tão brilhantes. Naquele momento, por mais improvável que pareça, Yomibito começou a evoluir mais uma vez. Diante da grande ameaça existencial que Itsuki Takao representava, ele começou a mudar. O processo começou. Ou pelo menos foi tentado. Céu-Xé. Havia algo em sua carapaça externa, logo atrás do abdômen, perto das costas. Algo está tocando meu núcleo. Será que é uma mão? De repente, a mente de Yomibito mudou, seus instintos se manifestaram. Perigo. Mas por quê? O que você está fazendo aí? Como você? Tocando no meu núcleo? E a minha armadura? Quando foi que ela se rompeu? Meus instintos não se ativaram porque eu estava muito concentrado em Itsuki. Mas eu deveria ter percebido. Eu estava observando. Como isso aconteceu? Quando foi o momento? Não pode ser. Gun. A evolução de Yomibito começou em resposta ao ataque de Itsuki. Nenhuma parte dos instintos de seu corpo antecipou o que Hijiri estava fazendo. Seus instintos de sobrevivência rapidamente tentaram mudar o foco para Hijiri, mas, ao fazer isso, perderam o ímpeto. A evolução perdeu sua oportunidade, a única que tinha. A evolução de Yomibito não foi interrompida pelo pássaro trovão dos começos.
ele foi abatido pela lança dos deuses. Por aquela que outrora mostrara as presas à deusa. Takao Hijiri. Takao Hijiri refletiu sobre as informações que a Vicious poderia ter compartilhado com o Yomibito. É bem provável que ela tenha lhe contado algo depois do nosso último combate. Ela teria falado de mim, mesmo que presumisse que eu estivesse morta. Falado de como usou seu veneno para eliminar uma heroína patética que se rebelou contra ela, gabando-se de suas conquistas. Durante a luta, Hijiri confirmou que a visão de Yomibito era excelente e seu campo de visão surpreendentemente amplo. Ela o posicionou entre si e sua irmã justamente para poder avaliar a extensão de sua visão. Ela também percebeu que ele era adaptável o suficiente para reagir a ameaças que não conseguia ver. Parecia que ele podia pressentir a presença de inimigos atrás dele e o perigo que representavam, reagindo de acordo. Excelente visão e um senso instintivo de perigo, Yomibito possui ambos. Essa era a premissa básica de Hijiri. É possível criar uma abertura, com base nessas premissas? Ao refletir sobre a situação, Hijiri chegou a uma conclusão. Os movimentos de Yomibito são precisos. Quando essa precisão vacilar, será mais fácil encontrar uma brecha. Então, como devo fazê-lo vacilar? Ele tem uma boa visão. A observação não se limita apenas à sua visão e campo visual. Os reflexos, a percepção e a intuição de Yomibito são todos excelentes. Outra forma de encarar a situação. Posso usar esses sentidos para lhe fornecer certas informações. Hijiri optou por deixar que ele visse sua leve reação sempre que a katana dele a atingia. Ela sempre percebia os ferimentos com antecedência pelo fluxo de ar ao seu redor e simulava pequenas pontadas de dor a cada golpe. Parecia que Yomibito notava, exatamente como ela havia planejado. O corpo não consegue resistir completamente à dor. Mesmo que o medo tenha sido superado, o corpo reagirá por conta própria. Não há nada que se possa fazer a respeito, enquanto as sensações persistirem. É inevitável. Hijiri entendia isso muito bem. Ela havia sentido dor durante sua luta contra Vicious, é claro. Ela apenas a suportou. Quando há dor, sempre haverá uma reação instintiva. Mas e se eu pudesse eliminar minha capacidade de sentir dor? Se cada resposta que eu demonstrasse fosse uma mentira? Como isso seria possível? Meu modificador de HP reduz a quantidade de dor que sinto, mas não é capaz de eliminá-la completamente. Então, como eu fiz isso? Bem, habilidades de aprimoramento, buff, que afetam múltiplos alvos, e habilidades de enfraquecimento, debuff, de alvo único. Uma habilidade que, ao toque, reduz as estatísticas do alvo para que fiquem iguais aos do conjurador. Essas são as habilidades únicas de Kusaba Sagi. Mas ela tem mais uma. Dizem que, durante a grande invasão do Rei Demônio, ela a usou naqueles que ficaram feridos na batalha para defender a capital de Yonato. Abelha Rainha, bloqueio da dor? Hijiri tinha ouvido falar dessa habilidade única e pediu a Sagi que a usasse nela antes de entrar no labirinto. Entenda que o fato de você me pedir ajuda significa que você confia totalmente em mim, Hijiri-tan. Como Mimori-kun escolheu você para ser uma dos que entrarão no labirinto, não tenho escolha a não ser fazê-lo. Nesse caso, aproveitarei todas as vantagens que você puder me oferecer. Se você estiver disposta, é claro. Talvez eu desligue só para dar risada, sabe? Vou lidar com isso quando chegar a hora. Você não precisa fazer isso se não quiser. Vamos nos esforçar ao máximo lá dentro. Adeus. Ei, calma aí, não tente bancar a descolada igual ao Speedwagon-san ou algo do tipo. Então, posso te perguntar uma coisa? A Sagi quer um mimo pela ajuda, sabe? Vai em frente. Então, Hijiri-chan, falando romanticamente. Você gosta de garotos? Bem. Sim, suponho que sim. Ah, é mesmo? Por que me pergunta isso agora? É uma pergunta bastante estranha também. Você pergunta como se presumisse que eu só tivesse interesse no sexo oposto.
Mas, tipo, você é totalmente do tipo Onesama, Hijiri Paisen. Bem, eu sou uma irmã mais velha, suponho, embora tecnicamente sejamos gêmeas. O que significa, Paisen, afinal? Você é meio avoada? Será que eu interpretei mal a sua vibe? Sério? Eu achava que você era perfeita, mas você também tem esse lado? É sério mesmo? Hijiri havia suportado aquela estranha conversa, mas Asagi lançou o efeito sobre ela. Como resultado, durante a batalha, Hijiri não sentiu dor alguma. Ela ouvia o vento ao seu redor, sentia a presença da lâmina e simulava uma reação. Era, em uma palavra, uma atuação. Fingir sentir dor, no entanto, era muito mais difícil do que Hijiri imaginava. Ela não só tinha que desviar dos ataques de Yomibito, como também sincronizar suas reações com os momentos em que permitia que sua pele fosse cortada, tudo isso enquanto evitava golpes fatais. Quando seus dedos foram decepados, Hijiri sentiu o sangue gelar. Foi tão inesperado que ela entrou em pânico por um instante, receosa de que sua reação ao golpe fosse tardia demais. Ela conseguiu reagir por pouco. Yomibito não parecia notar que ela não sentia dor. Seus ataques eram mais fáceis de esquivar do que ela esperava, pois o vento que a envolvia constantemente lhe fornecia informações sobre a trajetória e o alcance dos golpes do discípulo. Ela não conseguia se esquivar dele com facilidade, e passou por vários momentos de perigo. Quando a espada longa de Hijiri bloqueou a katana de Yomibito, ela sentiu um formigamento nas mãos, ou pelo menos, acreditou que sentiu. Ela concluiu que o formigamento devia ser dor, e que a sensação em suas mãos trêmulas, porém insensíveis, era o resultado. Mas quando Hijiri lançou seu ataque final, ela parou de mentir. Parou de alimentar Yomibito com falsas reações. Ele vinha incorporando a dor dela em seus próprios movimentos e usando-os como pistas para aprimorar suas respostas, e foi exatamente assim que ela o desestabilizou. Yomibito esperava uma reação e não obteve nenhuma. Hijiri refletiu sobre o que Yomibito deve ter pensado naquele último instante antes de desferir seu ataque final. Ele deve ter pensado que atacá-la enquanto ela o atacava a desestabilizaria. Ele a havia ferido tantas vezes durante a luta. Deve ter pensado que a dor atrasaria o ataque dela por um momento, dando-lhe uma pequena margem de manobra para revidar. Ele devia estar mais preocupado com Takao Itsuki naquele momento. Ele fez um julgamento, percebeu que seu momento era errado. E sabia que havia dado a Hijiri uma oportunidade, por menor que fosse. Uma brecha para se aproximar dele. Então, como foi que a armadura externa de Yomibito rachou? Hijiri usou suas lâminas de vento como uma broca para abrir um buraco grande o suficiente para a entrada de um braço, e fez tudo o mais rápido que pôde. Ela vinha minando a armadura de Yomibito durante a luta. Quanto ao motivo pelo qual os instintos de Yomibito para pressentir o perigo não detectaram o que estava acontecendo, ele estava ignorando as lâminas de vento o tempo todo. Elas o atacavam quase continuamente durante toda a batalha, mas ele não lhes dava atenção. Ele devia estar sob a impressão de que poderia regenerar instantaneamente qualquer pequeno dano à sua armadura, o que significava que tais ataques jamais teriam força suficiente para atingir seu núcleo. Deve ter sido por isso que ele alterou sua percepção da luta. Não fazia sentido dedicar atenção a coisas desnecessárias. Hijiri percebeu que Yomibito lutava de forma lógica, nunca desperdiçando seus recursos. Ela permitiu intencionalmente que a atenção de Yomibito se desviasse de suas lâminas de vento, à medida que ele deixava de vê-las como uma ameaça. Elas não representam perigo para mim. Hijiri já havia confirmado durante a luta que Yomibito não tinha sensibilidade em sua armadura. Ele não reagiu de forma alguma a temperaturas quentes ou frias. Pelas suas reações quando ela o atacou, Hijiri determinou que ele nem sequer percebia que estava sendo atacado, a menos que os golpes fossem de uma certa intensidade. É por isso que o Yomibito não conseguiu detectar as lâminas de vento de Hijiri perfurando sua armadura. Se ele tivesse tido a oportunidade de se esquivar, talvez tivesse pensado melhor e o feito. Ele talvez tenha considerado que, já que o bloqueio final de Itsuki era capaz de concentrar seu poder em um ataque aprimorado, as lâminas de vento de Hijiri também poderiam ser capazes de fazer algo semelhante.
Mas tudo isso era apenas especulação da parte de Hijiri, nada mais. Não foram apenas os ataques delas que permitiram às irmãs criar uma abertura, foi o fato de que quase todas as habilidades de detecção de perigo de Yomibito estavam focadas em Itsuki no momento em que o ataque de Hijiri ocorreu. É evidente que a Itsuki foi fundamental para nossa vitória. O mais inesperado foi a evolução da sua habilidade, a forma como ela resolveu os seus problemas de MP no meio do combate. Acredito que ela deve ter ficado sem mana por 2 usos de bloqueio final enquanto lutávamos. Hijiri confirmou isso com um olhar para Itsuki e algumas especulações. Foi nesse momento que ela decidiu arriscar compensar a diferença que um bloqueio final a menos representaria para elas. Não posso culpar a Itsuki. Ela teve que dedicar boa parte de seu MP para o desbloqueio 1 apenas para escapar dos ataques do Yomibito. De qualquer forma, aquela evolução de última hora dela foi completamente inesperada. Essa evolução mudou completamente a natureza da nossa luta, e essa mudança nos trouxe esse resultado. O despertar de Itsuki aumentou muito nossas chances de vitória. Observando o ataque da irmãzinha, Hijiri teve certeza de que estivera certa o tempo todo. O talento de Itsuki para a batalha superava em muito o seu. Sua irmã enfrentou 3 das lâminas de Yomibito sozinha, além de ocupar a maior parte de sua capacidade de sentir perigo. Imagino que o golpe duplo anterior do bloqueio final tenha ficado gravado na mente de Yomibito. Ele temia que Itsuki mais uma vez abrisse um buraco em sua armadura para que meu Gungnir pudesse penetrar, ou que eu pudesse abrir sua armadura com o Gungnir para permitir que os ataques de Itsuki o atingissem. Se a Itsuki não tivesse despertado, isso não teria sido possível. Havia um caminho muito mais difícil nos aguardando. Um caminho no qual eu estava preparada para sacrificar minha vida por essa vitória. Mas Itsuki, minha irmã gêmea, encontrou um novo caminho para nós, um que me levou a desferir este golpe e abandonar minha intenção de morrer por isso. Tenho muito orgulho de ter nascido como sua outra metade. Verdadeiramente, foi um milagre termos vindo a este mundo juntas. Agora, então, com a força da minha habilidade, seja vencido. Gungnir. Yomibito se desfez. Ele explodiu. Partes da armadura voaram em todas as direções, seguidas por jatos de sangue vermelho. A massa carnosa branca dentro dele também explodiu, voando pelo ar. Seus 4 braços se desprenderam e caíram inertes no chão. Sua cintura e pernas permaneceram eretas por alguns instantes, antes de desabar no chão como uma torre que desmorona. Yomibito começou a se dissolver, com vapores saindo de seu corpo. Parecia que, ao contrário dos divinos, os discípulos se dissolviam da mesma forma que os eucaristias quando recebiam um golpe fatal, um sinal de morte. Os pilares negros que bloqueavam as 3 passagens da sala também se desfizeram. Não sofremos nenhum ataque de seus pilares enquanto esses bloqueios estavam em vigor. Yomibito bloqueou nossa retirada, mesmo que isso significasse desativar um de seus métodos de ataque. Haveria algum motivo pelo qual ele não pudesse nos deixar escapar? Isso ainda não está claro. Mas parece evidente que ele removeu seus ataques com pilares da equação durante nossa luta. Nós conseguimos, disse Itsuki. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, com o braço estendido onde havia balançado, mas não por muito tempo. Aneki? Seu braço direito. O braço de Hijiri estava faltando abaixo do cotovelo. Será que as entranhas de Yomibito formaram uma boca para morder meu braço no momento em que ativei Gungnir? Não sinto dor, então não tenho ideia do que aconteceu lá dentro. Meu corpo, porém. Tudo dentro de mim está gritando. As bochechas de Hijiri estavam encharcadas de suor e seu cabelo grudava no rosto. Ela tirou um pedaço de corda do bolso de sua roupa de espadachim mosca e amarrou-a no toco para estancar o sangramento. Está tudo bem. Felizmente, não sinto nenhuma dor. Inicialmente, Hijiri havia pedido um dos buffs de bloqueio de dor de Asagi por um motivo ligeiramente diferente. Pensar que isso se provaria tão crucial para encontrar uma brecha para atacar. Essa batalha foi a personificação da ferocidade. Vários ferimentos leves, 2 dedos e um braço foram o preço que paguei, mas poderia ter sido ainda mais caro.
minha irmã e eu não fomos separadas pela morte. Evitamos isso. Isso basta. Acabou, Itsuki. Sim. Itsuki desativou o desbloqueio 1. Hijiri olhou para a cabeça de Yomibito, que havia sido arremessada pelo chão em direção a elas. Bem? Como você está? Consegue continuar lutando? Acho que não. Na verdade, meu MP está. O MP de Itsuki era 0. O desbloqueio 1 não consumia MP enquanto a habilidade estava ativa, mas cobrava seu custo assim que a habilidade era desativada. Não era apenas MP, a própria Itsuki estava exausta. Eu também acho que cheguei ao meu limite nesta batalha. Hijiri caiu de joelhos. Aneki. Itsuki correu em direção a ela e a amparou quando Hijiri caiu para frente. Com ambas de joelhos e todo o peso de Hijiri em seus braços, Itsuki a abraçou. É até aqui que vamos. Já fizemos o suficiente. Não é mesmo? Se o Yomibito não encontrou ninguém antes de chegar até nós, então evitamos que os outros entrantes se deparassem com um discípulo e o impedimos de encontrar mais alguém neste labirinto. Talvez essa seja a melhor contribuição que tenhamos dado a esta causa. Sim. Mas o Mimori-kun ou a Sogou-san poderiam tê-lo derrotado com muito mais facilidade do que nós. Um vislumbre dos rostos deles surgiu na mente de Hijiri. Tudo o que restou de Yomibito foi um único olho dourado, o reflexo triunfante das gêmeas na pupila. Até que, finalmente, isso também se dissolveu no nada. Enquanto seu corpo se inclinava para a frente, Hijiri passou o braço esquerdo em volta das costas de Itsuki. Mais uma vez. Muito bem, Itsuki. Esta batalha. Nós a vencemos graças a você. Itsuki a abraçou de volta. Você só pode estar brincando. Nós fizemos isso juntas. Nós duas. Você disse isso, não é, Aneki? Somos uma só. Lá vai você chorando de novo. Mas... tudo bem. Concordo com tudo o que você disser agora. Itsuki caiu em prantos. Com as duas ajoelhadas e abraçadas, Hijiri fechou os olhos e deu leves tapinhas nas costas de Itsuki. Assim que voltarmos ao antigo mundo. Sim. Podemos realmente começar. Sim. Muito bem, então. Vamos apenas descansar um pouco por agora. Hijiri abraçou a irmãzinha até que ela se acalmou. Elas não se mexeram, ainda aninhadas nos braços uma da outra. Foram apenas alguns minutos, talvez até menos. As irmãs gêmeas flutuaram juntas em seu abraço, de olhos fechados. Aquele momento era delas e somente delas. Aneki, disse Itsuki hesitante. Eu não consegui. Eu não ouvi o que você disse antes, então. Itsuki pareceu um pouco envergonhada, murmurando as palavras. Eu só queria ouvir isso de verdade. Você poderia repetir? Elas estavam em sintonia. Cada uma sabia o que a outra queria. Hijiri soube imediatamente o que sua irmãzinha estava pedindo. Ela entendeu. Claro. Não existe ninguém no mundo inteiro que possa substituir minha irmã gêmea. Hijiri sorriu ao dizer essas palavras. Eu te amo. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.